Olá, eu sou o professor Diogo Comba, Diogão da redação, de português e literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Também comente aqui, compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, com quem lá você conhecer. Vamos fazer a humanidade conhecer este vídeo, conhecer este canal, certo? Você deve ter notado que num vídeo anterior aqui eu fiz uma espécie de passo a passo para que você consiga tirar nota 1000 na redação do Enem. E agora o que eu estou fazendo? Eu vou destrinchar esse passo a passo falando de como gabaritar cada uma das competências. Começando por qual competência? Começando pela competência 1, norma padrão. E começando, eu estava limpando o nariz, perdão. Esse aqui é um vídeo raiz, eu não sei editar, então vai assim mesmo. E então, voltando, falando sobre a competência 1, norma padrão. Eu vou dividir essa competência 1, norma padrão, em vários quesitos, certo? O primeiro deles é o emprego de letras. O que é emprego de letras? Você saber utilizar adequadamente a letra maiúscula e ou a letra minúscula. Pode parecer algo simples, mas bastante gente se complica com isso. Eu costumo ver muitos alunos errarem e escreverem, por exemplo, um adjetivo pátrio chamado gentílico com letra maiúscula. Por que isso? Creio eu que muita gente se confunda porque na língua inglesa o adjetivo pátrio é com letra maiúscula e muitas vezes a pessoa se lembra lá do estado, do país e acaba colocando o seu gentílico com a letra maiúscula também. Por favor, evite esse erro. Nome próprio de pessoa, óbvio que você não vai escrever com letra minúscula. Nome próprio de uma cidade, de um estado, de um país, você também não vai cometer esse erro. Muitas vezes as pessoas ficam na dúvida no caso do nome de um filme, de um livro, de uma novela, de uma música. Memórias Póstumas de Brás Cubas, um exemplo. Você vai escrever Memórias, o M, Póstumas, o P. O D você não precisa colocar com letra maiúscula. O Brás, o B, e o Cubas, o C, você vai colocar com maiúsculas, certo? Se você quiser um exercício, se você quiser uma aula especificamente sobre esse quesito, comenta aí que em breve eu faço aqui no canal. Agora, o próximo quesito, ortografia ou acentuação. Vou te dar uma dica muito simples. Quando você estiver escrevendo lá o rascunho da sua redação, procure sublinhar todas as palavras que você ficou na dúvida, certo? Aí você vai lá no rascunho e escreve essas palavras novamente, porque assim a sua memória fica mais aguçada e o risco de errar é menor. Porém, continua na dúvida, por favor, não vá correr o risco de colocar uma palavra errada lá na sua redação. Pense imediatamente no que? Num sinônimo, certo? Isso tanto para ortografia quanto para a acentuação. Agora a gente vai para concordância. Concordância que se divide em concordância nominal e em concordância verbal. Isso aí você precisa estudar. Muito provavelmente você estudou isso lá no seu segundo ano do ensino médio ou então no terceiro ano do ensino médio. Procure fazer uma revisão dos casos mais complicados. Mas a concordância, tanto a nominal quanto a verbal, você também pode tomar uma atitude parecida com a dica que eu dei agora ali atrás, quando eu falei de ortografia ou acentuação. Ficou na dúvida? Procure uma construção que você não tenha dúvida. A mesma coisa para o próximo caso agora, crase, certo? Crase você não pode errar, senão você vai ter uma falha ali na norma padrão. Porém, você pode adaptar a sua mensagem, a sua escrita, de modo a não ter que usar a crase, certo? Pensar em outras construções. Quer saber como fazer isso? Comenta aí, quem sabe eu faço uma aula só sobre crase aqui no canal também. Regência, regência nominal, regência verbal, certo? Ficou com dúvida na regência? Ficou com dúvida no complemento do verbo, no complemento do nome, lá na hora do rascunho? Você sublinha, faz algum tipo de marcação no seu texto. Continuou a dúvida quando for passar limpo? Então tenta substituir por um verbo, então por algum nome, onde você tenha certeza do complemento, certo? Não corra o risco nesse momento. A competência 1, norma padrão, você tem que gabaritar de qualquer maneira, beleza?
continuando, depois vem o que? É emprego de pronome ou colocação pronominal. Emprego de pronome, você sabe que não pode, evita ao máximo usar a primeira pessoa, evita ao máximo usar o nós na sua redação. Tenho certeza que você não vai se dirigir ao leitor, você não vai usar um pronome como te, você não vai usar a primeira pessoa do singular, não vai usar o eu, não vai usar o me, você não vai usar o você também, certo? Tome bastante cuidado com isso. Quanto à colocação pronominal, mais uma vez, uma dica que parece repetitiva, mas vale muito a pena eu ratificar. Pense numa construção onde exista uma colocação pronominal que não te deixe com dúvidas, beleza? Agora vamos para a flexão verbal. Mais uma vez, flexão verbal, uma dica parecida com a que eu já dei anteriormente. Não use nem a primeira pessoa do singular, nem a primeira pessoa do plural. Ficou com dúvida na flexão de um determinado verbo? Pensa num outro verbo onde essa dúvida não exista, certo? Agora, paralelismo. Você sabe o que é paralelismo? Muita gente não sabe o que é paralelismo. Imagina o seguinte, você pode falar que o Brasil apresenta problemas na saúde e nas escolas. Tem uma falha no paralelismo aí. Ou seja, você deveria falar que ou o Brasil apresenta problemas na saúde e na educação, ou nos hospitais e nas escolas. Você está fazendo uma espécie de enumeração, você tem que manter os itens dessa enumeração no mesmo patamar. Isso é o dito paralelismo que eu citei aqui e agora. Por último, um último item aí da norma padrão é a pontuação. Gente pra caramba erra pontuação, certo? Você tem que estudar os casos de pontuação. Em breve eu vou fazer um vídeo aqui no canal sobre casos de pontuação. Muitas vezes a pontuação no período composto que acaba gerando mais dúvidas. Um caso simples como a pontuação numa enumeração, você não vai errar, mas a pontuação no período composto, a pontuação com orações coordenadas, você pode acabar errando, certo? Como eu já disse, sou professor Diogo Comba, o jogão da redação de português e literatura também. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.